Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A infertilidade, ela era uma situação de muita vergonha para a mulher. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Mas para o nosso Deus, tudo era possível e Deus, Ele mudou muitas histórias, como nós vamos ver no nosso tema, mulheres que venceram o estigma social da infertilidade. Nosso texto base está no Salmo 113, verso 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O estigma é uma marca, é uma cicatriz deixada por uma ferida. Já o estigma social é a marca da pessoa que era considerada menos valorizada ou até desqualificada. Era uma pessoa reprovada socialmente. E o fato da mulher não poder gerar nos tempos bíblicos trazia muita angústia para elas, pois elas eram consideradas como galhos secos. Mas a misericórdia do nosso Senhor fazia essas mulheres que eram tidas, estigmatizadas como galhos secos, reverdecerem e brotarem. Ezequiel capítulo 17, verso 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. É tremendo nós entendermos que o nosso Deus é um Deus que está conosco, é um Deus que Ele abate, mas também é o Deus que exalta. E a mulher fértil, ela era considerada abençoada por Deus, porque cumpria nela a bênção da multiplicação, que era a ordenança de Deus ao ser humano. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então nós vemos que a ordem de Deus era: sede férteis, multiplicai-vos. Então a mulher que provava a maternidade era uma mulher tida por abençoada, e o esposo da mulher que era fértil era considerado pelos outros feliz, era respeitado por todos. Salmo 127, verso 4 e verso 5, que diz: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Eram homens que tinham filhos respeitados por todos. O esposo da mulher fértil, além dele ser considerado um homem feliz, ser respeitado por todos, ele era considerado abençoado por Deus. Salmo 128, verso 3. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Olha como eles eram tidos por bem-aventurados, por felizes. Eles tinham motivo para ter muitos filhos. E a mulher que não gerava? Essa mulher se sentia humilhada. Ela era considerada até mesmo inferior ou inútil para a sociedade, porque elas não conseguiam fazer a família aumentar em número. O esposo poderia ter outra mulher, ou até mesmo poderia ter concubinas para que gerasse filhos.
Neste estudo, nós vamos ver exemplos de mulheres que passaram por esta aflição. Elas eram inférteis, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, mudou as situações delas. E nós vamos entender que o nosso Deus é Deus que muda situações. Vamos pegar, por exemplo, Sara, a esposa de Abraão. Ela tinha 65 anos quando Deus prometeu a Abraão filho, e nós vemos que é interessante esse dado que os historiadores, os estudiosos nos trazem. Gênesis capítulo 15, verso 4 e verso 5, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, a Abraão, tá? Este não será o teu herdeiro, falando do mordomo dele chamado Eliezer, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha o que Deus disse para Abraão, olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Olha a promessa de Deus a Abraão, mas devido à precipitação de Sara, Sara pediu para Abraão ter filhos com Agar. Assim que Agar engravidou, sabe qual foi a atitude de Agar em relação a Sara? Atitude de desprezo. Ela teve dissabores, ela teve sofrimento, porque ela foi precipitada em sua decisão. Deus não precisa da nossa ajuda para que a promessa dele se cumpra. Ele é fiel, ele é suficiente para fazer a promessa dele se cumprir. E a gente vê que o nosso Deus, ele foi misericordioso e ele cumpriu em Sara a promessa dele. Mas sabe quanto tempo após a promessa? 25 anos mais tarde. Gênesis capítulo 21, verso 1 e verso 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Como precisamos olhar para a história de Sara, para a precipitação dela em dar para Abraão a serva Agar. Nós precisamos olhar para isso e aprendemos que o Senhor, ele é fiel e ele é suficiente para cumprir toda a promessa que sai da boca dele. Abraão, ele já tinha 100 anos quando Isaac nasceu, e nós vemos que Deus, ele não se importa com condições do ser humano, com condições físicas, porque para Deus nada é impossível. E Sara e Abraão tiveram muitos motivos de se alegrarem, mostrando isso no nome do filho, no nome de Isaac, que significa riso. Gênesis capítulo 21, verso 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Deus mudou aquela mulher estéril, fez aquela mulher que não havia mais esperança de ter filho na velhice. O Senhor fez ela conceber e dela nasceu o motivo de riso, nasceu Isaac. Vamos ver outro exemplo. Um exemplo de uma mulher impossibilitada de gerar, a nora de Sara, Rebeca, aquela mulher que casou com Isaac, filho de Sara. Eles já estavam casados há aproximadamente 20 anos e não tinham filhos. Mas nesta situação, algo diferente aconteceu. Isaac agiu. Isaac clamou a Deus para mudar aquele quadro. Isaac já estava com 60 anos quando ele clama ao Senhor, quando ele pede filhos ao Senhor. Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher,
engravidou. Para o nosso Deus não há impossível. Tem outra versão que fala que Isaac, ele orou por esta situação insistentemente. Ele clamou ao Senhor insistentemente. O Senhor o ouviu. Rebeca estranhou o que estava acontecendo na barriga dela e ela foi falar com aquele que conhece todas as coisas. Ela foi falar com o nosso Deus. Gênesis capítulo 25, verso 22 a 24. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Deus mudou aquela situação, aquela mulher que não podia gerar, Deus fez ter uma gravidez de gêmeos. E justamente essa bênção dupla fez Rebeca colocar nos filhos o nome de Esaú e de Jacó. Foi uma mulher abençoada porque o marido dela intercedeu e clamou para Deus mudar aquela situação. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver agora a nora de Rebeca, a esposa de Jacó, Raquel. Jacó, ele tem uma história muito linda para ele se casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos. E quando ele se casou, não foi com Raquel, ele foi enganado pelo sogro dele. Ele se casou com a irmã mais velha de Raquel, ele se casou com Lia. Somente no dia seguinte que ele foi ver o que havia acontecido e ele foi falar com o sogro. E o sogro falou: olha, eu não posso dar a mais nova antes da mais velha. Mas não havia combinado nada disso com Jacó. E a gente vê que a Lia, ou Leia, ela não foi uma mulher que teve o amor de Jacó, mas sim, o amor de Jacó foi por Raquel. Gênesis capítulo 29, verso 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E Raquel, vendo que Lia tinha filhos do marido dela, filhos do homem que ela amava, filhos de Jacó, ela ficou com inveja da Lia e ela teve uma atitude de desespero que Jacó ficou muito irado com ela. Gênesis capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Olha como foi a atitude de Jacó em relação a esta fala de Raquel. Jacó a repreendeu e mais tarde o Senhor mudou também a situação de Raquel e Raquel concebeu. Gênesis capítulo 30, verso 22 e verso 23, que diz: lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Olha como a gente vê como era a posição de uma mulher que não gerava. E Raquel, ela colocou o nome desse filho de José, que significa o Senhor me acrescente outro filho. E assim aconteceu, ela engravidou de novo e o filho mais novo, aquele que nasceu, deu tanto trabalho na hora do parto que ela colocou o nome do bebê de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Ela teve muito sofrimento para trazer ele ao mundo e logo depois do nascimento de Benoni, Raquel faleceu. Mas sabe o que Jacó fez? Quando ele soube que o nome do menino era Benoni, ele não deixou não. Ele mudou o nome daquele filho da minha tristeza simplesmente para Benjamim, que era
filho da minha mão direita, o filho da minha força. Foi este o 12º filho de Jacó. E a Bíblia, ela nos mostra muitas mulheres que passaram por este estigma social, que passaram por feridas, que ficaram amarguradas e até mesmo infelizes pelo fato de não terem filhos. Vamos ver mais uma? Você se lembra de Ana? Ana, ela era casada com Eucana e pelo fato de Ana ser estéril, Eucana, casou-se também com Penina e a Penina, ela tinha filhos e o fato dela ter filhos fazia ela se sentir superior a Ana, fazia ela humilhar Ana constantemente, porque Penina tinha filhos, mas o amor do marido Eucana, quem tinha era Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era costume as pessoas irem adorar a Deus lá onde ficava o tabernáculo, lá em Siló. E lá eles faziam festa, eles ficavam alegres, era momento deles cultuarem a Deus, deles festejarem a Deus. E lá em Siló, Ana estava triste, era motivo de alegria, mas Ana estava triste porque Penina estava provocando ela. Quando Eucana percebeu que Ana estava triste, ele tentou consolá-la. Vamos ver como? 1 Samuel capítulo 1, verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas a gente vê que Ana, ela estava se sentindo humilhada, ela estava se sentindo infeliz. Ela não queria comer, o coração dela estava amargurado por causa das provocações. Ela dessa vez, ela agiu diferente, ela foi buscar consolo, ela foi buscar um milagre, mas naquele que podia resolver. Ela foi orar ao Senhor, ela foi perseverante, ela fez um voto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que voto tremendo que ela fez com Deus. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar a ti. E nasceu Samuel. Samuel significa, seu nome é Deus. É interessante que Ana, ela põe esse nome em Samuel, com esse significado tão tremendo, porque ela pediu Samuel ao Senhor e ela recebeu. Logo ela cumpriu o voto. Quando Samuel deixou de mamar, ela cumpriu o voto e ela levou Samuel para o Senhor. Ela cumpriu a promessa que ela fez ao Senhor, e o Senhor abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2 e 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel, ele se tornou um profeta, ele se tornou sacerdote, ele se tornou juiz sobre Israel. Ele foi um dos homens mais importantes lá em Israel, que a Bíblia nos fala. Samuel foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul, e o segundo rei de Israel, que é o rei Davi.
nós vemos que Deus, ele tem todo o poder para mudar história, Deus tem todo o poder para mudar situações, e o nosso Deus é o Deus que muda sentenças. A gente vê nessas mulheres que nós estudamos, Deus tirou a vergonha delas, Deus tirou a humilhação delas, o desprezo que elas tinham, aquele estigma de ser considerada mulheres inúteis porque eram inférteis. A gente vê como no nosso texto base que está escrito em Salmo 113, verso 9, oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Como Deus é poderoso! Aquelas mulheres venceram, assim como a Bíblia nos traz outros exemplos de mulheres que não podiam ter filhos, mas o Senhor, na sua misericórdia, mudou o quadro daquelas mulheres, o estigma social daquelas mulheres foi mudado para a mulher fértil, para a mulher produtiva, porque o nosso Senhor tem todo o poder. Olha o que o nosso Jesus fala em Mateus 19, 26, para nós concluirmos. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que nós possamos aprender através da história dessas mulheres que nós vimos, que nós possamos aprender que o Todo-Poderoso, para Ele não é impossível, que nós possamos crer nas promessas que Ele nos faz, porque no tempo determinado por Ele irá se cumprir. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, o cântico de Ana, Eliezer, mordomo de Abraão, que foi o encontro de Rebeca com Isaac. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe muito e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus. Deus te abençoe.